quem já foi no horto? Quem já foi no horto? Já foi no horto? É bom e é gostoso ir no horto, não é? E geralmente o horto, ele é um local de recreação. E geralmente no horto você se reúne com a família, vai fazer um piquenique, vai fazer um lanche com amigos. No horto você pode ir namorar, pode passear com a família, pode fazer uma comemoração, pode fazer aí uma festividade no horto, pois ser um local público, você poderá fazer e desfrutar. No horto pode acontecer muitas coisas, muitas coisas. E você sabe que quando nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, pelo que nós conhecemos a palavra de Deus, quando ele veio ao mundo, o apóstolo São Paulo disse assim, que foi na plenitude dos tempos. Isso é, numa época determinada por Deus. Não atrasou nem adiantou. Deus, ele trabalhou toda a história para chegar o momento então de enviar o seu Filho a este mundo. A vinda do Senhor Jesus Cristo, ela tinha sido planejada, projetada, como a própria Bíblia fala, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, na eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles projetaram a salvação para mim, projetaram a salvação para você, projetaram a salvação para a humanidade, para todas as pessoas. Às vezes nós pensamos assim, que foi do dia para a noite. Um dia Jesus nasceu da Virgem Maria. Antes de Jesus veio o primo dele, João Batista, que era exatamente 6 meses mais velho do que ele, e veio à frente com um apregoador, preparando o caminho para a vinda do Senhor. Tudo isso, irmão, houve um grande planejamento, um grande projeto da parte da Trindade Suprema e Soberana. E esse todo planejamento tinha uma única coisa em mente, trazer salvação para você e trazer salvação para mim. Trazer salvação para o homem, que seria criado à imagem e à semelhança de Deus, o homem que seria a coroa da criação, que com a sua capacidade, com a sua inteligência, ele subjuga os mais terríveis animais, os mais com armadilhas, da forma que for, ele subjuga os animais, porque essa autoridade Deus deu ao homem, E Deus, a Bíblia nos diz, o Senhor Jesus Cristo fala, que Ele trabalha até agora, e o Pai trabalha também. Então, o trabalho de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é com respeito à minha vida e com respeito à sua vida. As demais coisas todas criadas, todas elas que têm vida, porque foram criadas por Deus, que têm vida, elas permanecem. Elas sofreram sim. A criação toda sofreu com o afastamento do homem da presença de Deus. A criação toda sofreu. O homem, a raça humana, foi o que mais sofreu e ainda tem e está sofrendo. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não abandonou o homem, não virou as costas para o homem, E eles planejaram, na eternidade passada, planejaram a nossa salvação, planejaram a minha salvação e a sua salvação. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você, para a gente poder entrar aqui na mensagem. Mateus capítulo 26, hoje é uma noite de Santa Ceia, e nós vamos tocar um pouco nesse assunto. Mateus capítulo 26, versículo de número 30, está escrita essa palavra assim. Olha o que está escrito. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse versículo está dentro, é o final do contexto aonde o Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia. Foi a última Páscoa que ele participou. Como judeu,
ele jamais desobedeceu a ordem que Deus deu para o povo de Israel, para os judeus. Ele sempre participou da Páscoa, sempre participou. Mas agora, a Páscoa, que era um pacto de Deus com o povo de Israel, da libertação deles da terra do Egito, do povo do Egito, um pacto exclusivamente com aquele povo, com aquelas pessoas que lá estavam, com aquela nação que foi formada lá, exclusivamente. Mas a aliança que o Senhor Deus queria fazer com o homem, ele queria fazer uma aliança abrangente, uma aliança que alcançasse todos os povos da terra, todas as pessoas. Você sabe que o Senhor Deus fez 7 alianças com o homem, 7 alianças. A primeira que ele fez foi no Jardim do Éden, aliança edênica. A segunda foi feita com Adão, A terceira aliança que foi realizada, essa aliança foi feita com Noé. A quarta, ela foi feita com Abraão. A quinta foi feita com Moisés. A sexta foi feita com Davi. E a sétima aliança, que é uma aliança que não vai haver substituição, não haverá necessidade de novas alianças serem feitas com o homem. Por quê? Porque todas as alianças que Deus havia feito, todas elas, houve a quebra desta aliança. E a quebra dessa aliança, desse pacto, não teve Deus como causador. Sempre foi o homem. E por causa da infidelidade do homem para com a aliança com Deus, Deus tinha que restaurar, renovar, refazer as alianças. Por isso, ele fez essas 6 alianças, porque essas 6 alianças, de um lado tinha uma pessoa perfeita que era Deus, e do outro lado tinha uma pessoa imperfeita que era o homem. A Bíblia fala assim, o apóstolo São Paulo diz, que ainda que o homem seja infiel na aliança que ele faz com Deus, Deus jamais será infiel para com o homem, porque ele não pode negar a sua essência. Ele não pode negar a si mesmo, E, irmãos, você há de convir comigo que tudo aquilo que se faz de princípio é uma coisa motivadora. Todas as alianças, todos os pactos que se faz de princípio são coisas motivadoras. Por exemplo, a aliança num casamento, né? É maravilhoso, é magnífico, é esplendoroso. E aquela aliança que é feita, a lua de mel é uma coisa maravilhosa, mas só que a lua de mel não permanece para sempre. De repente, a vida a dois começam a trazer as suas dificuldades, começam a surgir a incompatibilidade entre o casal, começa a surgir a dificuldade do relacionamento, outras coisas no percurso começam a acontecer, e aquela aliança, aquele pacto que foi feito rindo, sorrindo, como se estivesse num paraíso, aos poucos vai perdendo a graça, vai perdendo a força, vai perdendo a motivação, porque deixa de se cultivar aquela aliança. Deixa-se e quebra-se, consequentemente, muitas vezes, esse pacto, essa aliança. Isso jamais acontece com Deus com relação ao homem. Deus, ele permanece fiel. E todas as alianças que foram feitas, sempre teve um lado da infidelidade. E esse lado sempre foi o homem que não conseguiu cumprir com tudo aquilo que ele se comprometeu com Deus. Mas Deus permaneceu fiel. E Deus, no projeto dele, meus irmãos, no projeto dele, ele tinha que enviar algo perfeito.
porque caso contrário, ele teria que estar constantemente fazendo e refazendo aliança, fazendo numa sessão, numa coisa interminável, interminável. Mas chegou a plenitude dos tempos, chegou a hora em que Deus iria fazer uma aliança com aquele que nasceu dele mesmo em favor da humanidade, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele não teve nenhuma mácula, nenhum erro, nenhuma falha e nenhum pecado. Absolutamente nada, 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 nada. Mas, assim como as alianças passadas, alguma coisa era oferecido como um pacto, e geralmente um pacto de sangue, né? Agora também é feita uma aliança, mas não com sangue de animais, mas sim com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a única pessoa que existiu, que existe e que existirá, sem erro, sem falha, sem falta, sem pecado, nada, nada, nada. Uma pessoa perfeita, uma pessoa santa, uma pessoa que, mesmo ele sendo santo e perfeito, aonde não houve de maneira alguma nenhuma falha na vida dele, porque se houvesse alguma falha, o sacrifício que ele iria oferecer para Deus seria um sacrifício maculado, e consequentemente aquela aliança maculada teria que ser feita uma outra aliança. Mas ele oferece a Deus, oferece a si mesmo. O apóstolo São Paulo diz o seguinte: que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava em Cristo Jesus, 100% Deus. Jesus, fazendo-se homem, 100% homem. Uma aliança que Deus faz em si mesmo, consigo mesmo, em favor do homem. Em favor do homem. Uma aliança imaculada, uma aliança sem erro e sem falha. Mas, amado, nós lemos aqui um versículo onde fala assim, que eles cantaram o hino e foram para o Monte das Oliveiras, também chamado de o Jardim do Horto. Por isso que eu entrei falando do horto, o Jardim do Horto. Também chamado Monte das Oliveiras, Jardim do Horto, Getsemane. Esses nomes se referem a um só local, a um só lugar. Depois de ter feito o que eles foram para, depois de ter cantado eles foram, mas o que eles fizeram antes de cantar? O que eles fizeram? Foi aí que Mateus, Marcos, Lucas e o apóstolo São Paulo, em sua carta de 1 aos Coríntios, que falaram a respeito da instituição da Santa Ceia. Se a Páscoa era uma aliança de Deus para com o povo de Israel, e todos eles tinham que fazer e celebrar e comungar, agora a aliança que Deus faz agora, Ele não está fazendo com um grupo de pessoas ou com uma nação em si. Ele está fazendo com todo o ser humano, com todos os homens, com todas as pessoas que nasceram, que estão vivas e aquelas que irão nascer. Aquelas que irão nascer. Antes dele instituir a Santa Ceia, ele encerrou, porque ele foi um cumpridor da lei, ele encerrou então a Páscoa, participou da última Páscoa e ele inaugura a Santa Ceia no capítulo 26, do versículo 17 em diante do livro de Mateus. Diz assim, olha: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, ou pães asmos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo,
celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12 e, enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Afirmou Jesus: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então o Senhor, ele celebrou a Páscoa e na sequência, então, ele instituiu a Santa Ceia. E ele participou de só uma Santa Ceia. A próxima Santa Ceia, ele vai celebrar com todas aquelas pessoas que morreram na salvação e que morreram na esperança da salvação, e com todos aqueles que estiverem vivos quando ele voltar e arrebatar todo esse povo para as mansões celestiais, aonde ele disse assim: na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei e eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então esteja preparado. Eu não sei quantas ceias você já participou na sua vida, não sei quantas. Não importa quantas você vai participar aqui nesta terra, mas que haja no teu coração a esperança de participar da segunda ceia que Jesus vai participar. A primeira foi na terra e a segunda será no céu com a sua igreja. Amém? Então, irmãos, eles saíram dali e eles foram para o horto, cantaram um hino após a celebração da ceia e foram para o horto. E eu estava pensando, o horto é um lugar de descanso, é um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar de união com a família, de comemoração, um lugar... Como é que será que foi o horto do Senhor Jesus? Como é que será que foi o horto do Senhor Jesus Cristo? Será que foi um horto alegre, feliz, satisfeito, cantando junto com os discípulos? Como será que foi o horto dele? E eu quero falar para você, amado, algumas coisas que aconteceu no horto, no jardim do Getsêmani. E essas coisas, meus irmãos, estão descritas nesse capítulo aqui de Mateus que eu li para vocês. O que o Getsêmani foi para o Senhor? Foi um lugar de agonia, um lugar de angústia, um lugar de agonia, um lugar de angústia. Está escrito aqui no capítulo 26, versículo 37, esta palavra assim: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Você sabe que quando ele foi para o jardim, ele foi com 11. Judas já tinha saído, já tinha ido entregá-lo, já tinha ido traí-lo. Então ele vai com 11 dos discípulos que sobraram, que permaneceram. Eles chegam lá no jardim do horto, 8 ficam num local, e ele chama Pedro, Tiago e João e leva-os um pouco mais para dentro. E lá então, nós lemos aqui que ele começa a sentir, a entristecer-se tanto e sentir uma angústia tão profunda, que Marcos ele diz o seguinte: e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Era esse estado que estava a alma do Senhor Jesus Cristo. Será que ele não tinha sentimento? Lógico que tinha. Será que ele não tinha angústia? Lógico que tinha. Será que ele não sentia pavor? É lógico que sentia. Sabe quando você está em dívida com alguém, você está devendo algo para alguém, e esse algo que você está te devendo te cobra constantemente. Eu quero confessar uma coisa para você. Eu já errei com pessoas, irmão, que no começo, quando falei com elas, talvez numa atitude, numa palavra, não trago assim a memória, a recordação do que foi, mas o que eu senti, irmão, eu fiquei com o coração pesado que você não faz ideia. Pesado. No momento não parecia ser nada, mas quando eu deitei e reclinei minha cabeça no travesseiro para dormir, aquilo começou a me cobrar. Eu deitei, dormi, não consegui dormir, e aquilo me cobrando. Puxei um soninho rapidinho, o dia amanheceu e aquilo me cobrando. Como se a alegria de servir ao Senhor tivesse sido retirada do meu coração por uma falha, por uma falta que eu cometi contra um dos meus irmãos. E quanto mais tempo eu postergava o pedido de perdão, mais difícil, com mais dificuldade eu me sentia. A tristeza ia aumentando, a angústia ia aumentando, até o momento que eu cheguei para essa pessoa e confessei a ela: eu errei com você, me perdoe. Foi nesse momento que veio um alívio enorme na minha vida. Mas Jesus, irmão, ele não devia nada para ninguém. Ele não devia nada para você, não devia nada para ninguém, para mim. Ele não devia nada para Deus, nada, mas ali onde ele estava, numa profunda tristeza, era que estava começando sobre a vida dele a manifestação de morte, para pagar a dívida que eu tinha para com Deus, para pagar a falha, o erro que eu tinha para com o Senhor. Ele não precisava ter medo de passar pela aflição, a aflição que conduía os seus ossos. Não precisava, porque ele não tinha falha, não tinha erro, não tinha falta. Mas sabe por que ele fez isso? Sabe por quê? Porque você estava no plano de salvação dele. Sabe por que ele fez isso, irmão? Sabe por que ele fez isso? Porque ele tratou você e a mim com respeito. Sabe por que ele fez isso? Porque ele tratou a mim e você com amor que não tem como medir. Você pode não ligar para aquilo que eu estou falando para você, mas a sua negação não vai de forma alguma anular o amor que Deus sente por você, o que Ele fez por você. Você está no mundo porque você está dentro do plano de salvação do Senhor. Está entendendo? Você está no mundo porque você está dentro do plano de salvação do Senhor. Você não está dentro do plano de morte do Senhor. Você não está dentro do plano de ser lançado longe da... Não. Você está dentro do plano de salvação do Senhor. Eu não sei como você recebe isso. Dependendo da sua posição de espírito, você vai receber de maneira diferente do outro.
Se você é assim, uma pessoa que trata as coisas do Senhor indiferentemente, a palavra do Senhor nem alcança o teu coração. Eu posso falar aqui, posso me matar de falar, de levar você a uma reflexão, mas isso não alcançará o teu coração se você não tiver uma posição de comunhão, de contato com o Senhor, para que o Espírito de Deus fale no teu coração. Olha aqui, a segunda coisa, irmão, o jardim do horto do Senhor foi um lugar de abnegação, de renúncia, abnegação, renúncia. Sabe o que é isso, irmão? Sabe quando Jesus disse assim: aquele que não tomar a sua cruz e não vir após mim não pode ser meu discípulo? Sabe por quê? O que é discípulo? Discípulo é alguém que tem um mestre como exemplo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é um mestre, Ele é o exemplo vivo de renúncia, de renúncia. Amado, Ele não precisava vir aqui a esse mundo, mas houve um planejamento na eternidade. Então a Bíblia fala que Ele deixou o esplendor de sua glória. Deixou o esplendor de sua glória para vir neste mundo aqui. Eu não vou conseguir cantar mais, por isso eu vou parar. Não vou alcançar a altura. Estava só ferido no Gólgota, né? Não é isso? Para dar a sua vida por mim e por ti. Então presta atenção, irmão, presta atenção. Paulo fala assim, que ele humilhou, ele deixou o esplendor da sua glória, veio aqui, se vestiu de humanidade, de humano. Ele não abandonou o trono dele. Durante 33 anos e meio, o trono dele ficou vazio. Ele nunca perdeu o trono dele, e ninguém ocupou o trono dele. O trono é dele, é o trono da eternidade. Então ele veio aqui a este mundo. Veio aqui, irmão, veio aqui. Ele renunciou, ele pegou a cruz dele. Não é a cruz dele que você tem que para carregar, não, porque você não daria conta. Por isso que ele fala: tome cada dia a renúncia. Aquele que não renuncia a si mesmo não pode ser meu discípulo, não pode me seguir. Então, está escrito que ele fez uma renúncia por própria vontade, um sacrifício voluntário. No capítulo 26, versículo 39, está escrito assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, vontade própria, mas sim o que tu queres. Eu renuncio à minha vontade para fazer o que tu queres. Falando para Deus. Sabe por quê? Amado, tomara a Deus que a gente alcance um entendimento espiritual disso, tocar profundamente a nossa alma, e nós não sermos pessoas indiferentes com as coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor não foi indiferente com você. Viu? O Senhor não foi indiferente com você. Ele não foi indiferente com você, não foi indiferente comigo. Ele pagou o que você devia, ele pagou o que eu devia. Outra coisa o que foi o jardim do Getsemane para ele? Foi um lugar de solidão. Solidão. Quem já sentiu solidão aqui? Ninguém? Vocês estão tudo com conversa fiada. Tem medo de levantar a mão? Eu já senti, não foi uma nem duas, e sinto ainda. Tá bom? Solidão. Ele sentiu solidão.
Sabe o que é você estar cercado por uma multidão e mesmo assim se sentir só? Sentimento lá no fundo da alma, lá dentro. Ninguém preenche. Ninguém. É algo que está ali. E vou dizer uma coisa para você, talvez você não saiba. Isso não é coisa rara na vida de pregador, não, viu? Não é coisa rara, não. É coisa comum na vida de pregador, na vida de pastor. Coisa comum. Coisa comum. Sabe? A solidão. A solidão. Foi o que o Senhor Jesus Cristo sentiu. E Ele queria que aqueles 3 homens, Pedro, Tiago e João, estivessem junto com Ele. Estivessem perto dEle. Estivessem com Ele. Mas vejam bem qual foi o tratamento dessas 3 pessoas com Ele. No capítulo de número 26, versículo 38, está escrito assim, ó. E disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. É como se ele falasse assim, eu preciso da companhia de vocês, mas vigiando. Vigiando. No versículo 40 ele fala assim, ó. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E ele fala então, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Poxa, eu não pude ter companhia de vocês em oração comigo nem mesmo por 1 hora. E acontece a 3ª vez, no versículo 43, está escrito assim, olha. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Ele chama, deixa os 8 ali, chama os 3 para mais perto. Ó, o privilégio de estar perto do mestre, de ser chamado para estar mais perto, mais junto. E o Senhor pede algo para eles, fiquem aqui e vigiem. Orem. Orem comigo, vigiem comigo. E o Senhor foi um pouco mais distante. Daí 1 hora ele volta, os 3 estão dormindo. Ele acorda os 3, vigiem comigo. Vai orar, volta de novo. Vocês estão dormindo de novo? Volta a orar, a hora que estão dormindo de novo. Então, em meio à aflição que ele estava sentindo no jardim do horto, ele sentiu uma enorme solidão. Os seus companheiros escolhidos estavam dominados pelo distanciamento. O que ele sentiu ali no jardim do Éden, no jardim do Getsêmani? O que foi para o Senhor? Foi um lugar de luta em oração. Luta em oração. Eu não sei se você já teve um momento na sua vida de aflição tamanha, em que você foi aos pés do Senhor e a tristeza era tão grande no teu coração, na tua alma, que você não tinha palavras para falar, a não ser apenas para gemer. Eu não sei se já aconteceu isso com você, não sei. Eu não sei. Só gemer, ou chorar ou gemer. O Senhor Jesus Cristo, irmão, a Bíblia nos fala que ele entrou em tamanha agonia, tristeza de morte, de sofrimento, de dor, que as gotas de suor do rosto dele, ao cair aos chãos, elas estavam se transformando em grandes gotas de sangue. Eu já fui pesquisar isso, e cientificamente isso é possível acontecer. Isso acontece com uma pessoa que está em profunda, inimaginável angústia, tristeza. Eu creio que você nunca passou isso. É muito difícil o quadro na vida de uma pessoa, esse quadro na vida de uma pessoa. Mas o Senhor Jesus Cristo passou por isso. Sabe por quê? Sabe por quê? A dor dos teus pecados, a dor dos meus pecados. Sabe por quê? Sabe por quê? Ele estava carregando sobre ele a minha injustiça, a sua injustiça. Ele estava lá e estava
ali iniciando o sofrimento dele por causa das nossas ofensas para com Deus. Para te dar salvação. Para me dar salvação. Para te dar salvação e para me dar salvação. O jardim do horto para o Senhor foi um lugar de conforto especial. Glória a Deus por isso. Lucas, no capítulo 22, versículo 43, quando ele fala do Senhor lá no jardim do horto, ele diz que quando todos deixaram ele lá só, está escrito aqui em Lucas capítulo 24, versículo 43, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Irmãos, às vezes nós não temos noção, às vezes a gente não consegue ver e às vezes também não conseguimos nem sentir. Mas você pode ter certeza de uma coisa, em meio às fraquezas e dificuldades que você enfrenta, o Senhor manda um agente dele estar do teu lado. Fortalecer você, fortificar você, abençoar você. Amém? Esses dias, eu conversei com uma pessoa. E essa pessoa, ela estava passando por uma situação muito terrível, muito difícil mesmo. Aquela situação que rouba a nossa fé, aquela situação que parece que você não vê uma luz no final do túnel. Parece que é tudo escuridão, tudo escuridão. E ela me disse assim, eu estou esperando o milagre da parte de Deus. E na hora Deus me deu uma palavra para falar com ela, uma palavra simples. Falei, mas você está vivendo o milagre de Deus. Viva o milagre de Deus. Pare de viver isso que você está com perspectiva. Viva no milagre do Senhor. Aquela pessoa naquele dia, ela estava com uma situação muito difícil, umas dores muito difíceis. E a pessoa começou a vir na igreja, está vindo na igreja, e é tão magnífico, ainda que exista as dificuldades, a gente encontra essa pessoa com um sorriso no rosto. Porque ela está vivendo no poder da palavra do Senhor. E o Senhor está sendo fiel para com ela. Sabe por quê, irmão? O apóstolo São Paulo tinha um espinho terrível na vida dele. Mas o espinho terrível tinha um limite. E o poder de Deus emanava com maior potência, com maior força na vida dele, naquela situação. Daquele jeito. Às vezes a gente está querendo muito que Deus livre a gente de alguma coisa, ao invés de nós vivermos na graça que o Senhor nos oferece, ao invés de nós vivermos naquilo que o Senhor expõe para nós, ao invés de nós vermos naquilo que o Senhor dá para nós, ao invés de nós vermos no milagre que o Senhor já fez e já realizou por nós. O teu milagre Deus já realizou. Viva nele. Viva nele. Viva nele. Amém? O teu milagre, não fique esperando as águas serem movidas, não. Não fique não esperando. Viva o milagre que o Senhor te fez, o milagre que o Senhor te oferece na palavra dele. Amém? O Getsemane, no jardim do horto, foi um lugar de traição desumana. Capítulo 20 de Mateus 26, versículo 46 e 47. Está escrito assim: levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor, aquele que viveu, aquele que comeu do prato junto com o Senhor, ele agora vem para trair. Você já sofreu a dor de uma traição?
Já sofreu? O jardim do horto do Senhor foi disso também. Você já sentiu a dor da traição? Terrível, não é? Não é terrível? É terrível, é terrível. Corrói, mata a pessoa por dentro, arregaça, arrebenta, estoura a pessoa por dentro. Porque você só é traído por quem você conhece. Você é só traído por aquele que é teu amigo. Você é só traído por pessoas que estão do seu círculo. Você não é traído por inimigo. Mas, irmãos, assim foi o jardim do horto do Senhor. Foi dessa forma, foi desse jeito, foi dessa maneira. E tudo isso ele sofreu, tudo isso ele passou, porque ele estava olhando para você, olhando para mim, para nos justificar perante Deus, para que hoje a gente pudesse estar reunidos aqui numa aliança com Ele, num pacto com Ele, num pacto de perdão eterno, num pacto de purificação permanente na presença do Senhor. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, ao permitir que o prendesse, que o levassem, que o humilhassem, que o pendurassem numa cruz e que fosse morto, permissão dele, ninguém tinha poder fazer nada, permissão dele, ele permitiu isso, ele permitiu. Porque só assim ele poderia dar a nós a certidão, só assim ele poderia dar a cada um de nós, amado, a convicção e a certeza da vida eterna por ter vencido a morte. Por ter vencido a morte. Por isso, o apóstolo São João, escrevendo as palavras que o Senhor Jesus Cristo disse, no capítulo 6, versículo 56, ele diz assim: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém? Todo aquele que come a minha carne. O que o Senhor Jesus Cristo está falando? Do pão que ele partiu, isto é o meu corpo que é partido por vós. O que ele fala de beber o sangue? O cálice no qual ele instituiu a Santa Ceia, que simbolizava o sangue dele. Bebei dele todo, porque o meu corpo verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida, e isso é para a eternidade. Quem tem Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida. E se a vida está em Cristo, então nós participamos do corpo e do sangue dele. Amém? Deus abençoe sua vida.